A ideia de mudanças climáticas, o conceito de mudanças climáticas, ele vem do século XIX, mais precisamente de 1896, e foi formulado por um cientista sueco chamado Augusto Arrhenius, que inclusive foi prêmio Nobel de Física ou Química, que tentava compreender as glaciações. E aí ele elaborou uma teoria que associou o aumento do CO2 atmosférico e do vapor d'água a um aumento sensível da temperatura terrestre, em função do que ele chamava efeito estufa. Mas essa questão fica praticamente esquecida durante 60 anos, mais de meio século, e somente ela é colocada em pauta pelos cientistas da Universidade da Califórnia, quando eles chegaram a uma conclusão que o oceano talvez não fosse capaz de absorver a quantidade de CO2 que estava sendo emitida por combustíveis fósseis naquela época. E a partir daí se começou no Havaí a medir a quantidade, a concentração de CO2 na atmosfera. Em seguida, em 1980, foi criado o primeiro Programa Mundial de Pesquisa sobre o Clima das Nações Unidas e a associação com a Associação Meteorológica Mundial das Nações Unidas. Em 88 foi criado o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que reúne pesquisadores do mundo inteiro. E, finalmente, a primeira decisão política que foi tomada com respeito às mudanças climáticas foi na Rio 92, com a criação da Conferência das Partes sobre o Clima, a chamada COP. E nós temos a última agora, a COP, que definiu um objetivo que é não ultrapassar 2 graus centígrados de temperatura no final do século XXI. Agora, como é que essas emissões de CO2 evoluíram de 1950 até 2018? Essas emissões durante esse período foram multiplicadas por um fator 10, ou seja, que havia uma emissão de 1 bilhão de toneladas de carbono, estou falando de toneladas de carbono, não é equivalente carbono, nem de CO2, é toneladas de carbono, que em 1950 era da ordem de 1 bilhão de toneladas, ela passou para 10 bilhões de toneladas agora em 2018. E é engraçado porque em 1992, por ocasião da Rio Mais 20, as pessoas pensavam e propunham em estabilizar essas emissões anuais em 5 bilhões de toneladas de carbono, né? Mas não foi possível alcançar essa meta. O que eu estou dizendo, 10 bilhões de toneladas anuais, todo ano está emitindo aproximadamente isso. O problema é que esse aumento anual de CO2 ele é cumulativo com o que já foi emitido nos anos anteriores. E trata-se de emissões evolutivas sujeitas à alteração no tempo e que, infelizmente, não permite retornar a uma situação anterior. Quer dizer que esse negócio é cumulativo, mesmo que se pare agora, continua esse mesmo problema. Em 1970, após 30 anos de crescimento, que foram os crescimentos dos países desenvolvidos no pós-guerra, havia no mundo aproximadamente 1,5 bilhões de pessoas inseridas no mercado de consumo de massas. Quando eu digo inseridas no mercado de consumo de massa, há diferentes níveis, uns mais e outros menos. Ou seja, que 40% da população mundial daquela época, de 3,7 bilhões de habitantes, estava, de uma certa maneira, mais ou menos inserida no mercado de consumo de massa. A maior parte desses 1,5 bilhões de indivíduos do planeta pertenciam aos países ricos, aos países desenvolvidos,
os países da OCDE. Atualmente, a população integrada nesse sistema de consumo de massa é da ordem de 3,7 bilhões a 4 bilhões de indivíduos. Ou seja, que houve um aumento brutal do número de pessoas que estão no mercado. Quando eu digo inserida no mercado de massa, significa que ela não vive em autarquia ou em autoconsumo. Quer dizer, que ela tem um mínimo de sistema de trocas. Por exemplo, uma pessoa que está lá na Índia, ele tem um celular, ele já está inserido de uma certa maneira no mercado de consumo de massa, porque só o celular dele tem não sei quantos metais ali, que vem de não sei quantas regiões diferentes. Ao mesmo tempo ele usa uma camisa que o tecido, o algodão veio de outra parte, a tinta veio de outra, o fio para cozer não sei de onde. Então, essa população de 4 bilhões sobre um total de 7,4 bilhões. Apenas para citar, por exemplo, os chineses têm hoje 700 milhões de pessoas na internet. Então, esse grande aumento de consumidores, que se deu de 1970 a 2018, se deu em grande parte nos chamados países emergentes. Inclusive o fenômeno que as pessoas citam aqui, de que houve uma ascensão da classe D, C D para C, E para C, etc., uma ascensão. Esse fenômeno ele ocorreu nesses últimos 25 anos em todo o planeta, não aconteceu só aqui no Brasil, aconteceu na Índia, na China, no Egito, em qualquer país que você tente saber, né? Aí, se em 1970 as emissões de CO2, essas emissões de CO2 de origem fóssil, eram de 3,5 bilhões de toneladas de carbono, atualmente elas são de 10 bilhões de toneladas de carbono. Assim, nós estamos assistindo qualquer coisa que foge a qualquer parâmetro, a uma brutal evolução da produção, etc., né? E a pergunta que se faz é o seguinte: é a evolução futura do clima associada a essa crise ecológica geral, porque não é só um problema de clima, de crise, por causa das mudanças climáticas, mas há que agregar aí a questão do esgotamento dos recursos naturais e o problema da perda de biodiversidade, né? O problema é o seguinte: nós estamos diante de um futuro climático pouco previsível. Ele, até por ainda um certo desconhecimento do como é que funciona o sistema, ele é imprevisível e pode ser marcado por evoluções absolutamente aleatórias, cheias de incertezas. Tanto é que os modelos realizados pelo IPCC, são 5, 6 ou 7 modelos, vão de alterações da temperatura de 2 graus centígrados no final do século até 6 a 7. E ainda tem mais um outro problema mais sério, porque fazer previsões é difícil, ainda que a gente consiga ter alguma ideia. Por quê? Porque as consequências futuras dependem diretamente do que está sendo feito hoje, bem como o que está ocorrendo hoje é o resultado que foi feito há 30 anos atrás. Segundo os climatólogos, é necessário um tempo longo para aquecer a atmosfera e o oceano. É um processo longo de acumulação de calor. Porque muitas vezes, quando a gente conversa com as pessoas, elas pensam que em seguida da Conferência do Clima de Paris, a COP21, que decidiu que a gente não deve ultrapassar 2 graus, a temperatura da Terra ia diminuir logo em seguida, mas não é bem assim.
nós estamos diante de um contexto que vai ser muito difícil de resolver, porque a alternativa urgente é dividir as atuais emissões de CO2 com um fator pelo menos 3. CO2 de origem fóssil. Mas, infelizmente, nada disso foi feito até hoje, não está sendo feito agora, e nem será feito para os próximos anos. Isso é que é o grande drama. A matriz energética mundial continuará tributária de energias fósseis nos próximos 10, 15 anos, e ela estará na faixa de 80% das energias consumidas no mundo serão fósseis. Então não está se fazendo absolutamente nada. Então, por essa razão, e aí que é o aspecto um pouco sombrio, inclusive, do que eu estou dizendo, é necessário que nós nos acostumemos com a ideia de que não será mais possível fazer tudo o que seria necessário fazer para contrapor os efeitos das mudanças climáticas. Se antes a gente pensava em reduzir ao mínimo os impactos das mudanças climáticas sobre o planeta e a sociedade, hoje não é mais possível. Então nós vamos continuar assistindo efeitos extremos, como a gente já continua a ver. O que importa hoje é nós começarmos a nos preocupar e a tratar da adaptação que nós vamos ter que fazer esse mundo caótico e diferente. Há 25 anos atrás, quando a gente falava em adaptação, as pessoas olhavam meio desgueia, dizendo, peraí, adaptar não, nós podemos evitar isto. Hoje eu acho que não é mais possível. Como, por exemplo, quando saíram as ideias do desenvolvimento sustentável, né, que a gente pensava em melhorar a eficiência no uso de matérias-primas e de energia, né, ou seja, produzir mais bens usando menos matérias-primas. Nós estamos diante de uma situação que isso não ocorreu. Ao contrário, o que está acontecendo aqui, da nossa perda de eficiência, hoje o fluxo de consumo de recursos naturais, ele aumenta mais, ele cresce mais mais rapidamente que o PIB mundial. E justamente porque há partes emergentes que continuam no processo de consumo. Se nós tínhamos veleidades quanto à preservação da biodiversidade, esse objetivo está muito difícil de ser alcançado, porque nós estamos assistindo a um desabamento completo das populações vegetais e animais do planeta. Em certos casos, da ordem de 40%, sobretudo dos animais, 58% dos vertebrados, por exemplo. E continuamos ainda, o estresse hídrico afeta particularmente um número impressionante de regiões das superfícies agrícolas e de pastos, das zonas rurais do planeta. E, finalmente, e aqui é um problema importante a ser considerado no futuro, é como é que nós vamos manter e garantir a paz social durante períodos agudos, de crise agudas, climáticas, dobrada com o problema, como eu já citei, de esgotamento de recursos naturais, de perda de biodiversidade, e isso vai degenerar em luta. Aliás, há, pelo menos, correntes hoje na Europa que atribuem a primavera árabe, sobretudo na Síria, no Egito e na Tunísia, a um problema de mudanças climáticas. Quer dizer, que as pessoas achavam que era um problema de falta de democracia. Na verdade, são 3 países que tinham uma agricultura insuficiente para alimentar as suas populações, grandes importadores de alimentos, e que, durante os anos
das crises, nós estávamos atravessando um período de baixa produção agrícola por problema climático, particularmente na Ucrânia e em várias regiões, e esses países eram grandes importadores de alimentos. Além do que eles perderam, eles sofreram também com as mudanças climáticas, que a produção local deles, que já era insuficiente, ficou muito menor. Associado a um problema de perda de divisas de turismo, etc., o que ocorreu, por exemplo, na Tunísia e no Egito, é que as pessoas estavam dedicando 50%, 60%, 70% da sua renda para alimentação. Então, o grande problema que nós temos hoje que repensar, e essas questões elas deverão ser tratadas, inclusive localmente, é ver como é que daqui para frente a gente vai poder resolver esses grandes problemas que são globais e tentar trazê-los para a esfera mais local, para ver se a gente consegue evitar uma situação bem pior do que essa que nós estamos prevendo.